Olá, seja muito bem-vindo ao canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos na série Fundamentos da Nossa Fé. Hoje o nosso assunto é fazer discípulos e eu quero convidá-lo a nos acompanhar nesse processo. Nós fomos instruídos pelo Senhor Jesus a ir e fazer discípulos, e nós podemos e devemos estar fazendo discípulos de duas maneiras que eu posso mencionar aqui: através da educação religiosa e pela demonstração de vida. Através da educação religiosa, a igreja como organização e cada membro como indivíduo deve se envolver no processo da educação religiosa. Cada crente em Jesus Cristo é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atua no crente, convencendo-o do pecado, guiando-o a toda a verdade, lembrando-lhe as coisas que Jesus ensinou e capacitando-o para ser uma eficaz testemunha de Jesus Cristo. Debaixo desse agir do Espírito Santo, então, somos chamados a aconselhar uns aos outros. Em Romanos capítulo 15, versículo 14, a palavra de Deus nos diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. É nosso dever servir, exortar e edificar uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, lemos: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A igreja como organização pode ter classes de escola bíblica para ajudar nesta tarefa da formação espiritual de cada crente. Mas isso não exime cada crente do seu dever e do seu papel como educador religioso. O homem casado deve cuidar da vida espiritual da sua família como um pastor, pastoreando de fato a sua família. Deus espera isso dele. O ensino religioso da família cabe ao chefe da casa, ao marido. Este é o papel do homem, é o papel primordial dele: pastorear a sua família, cuidar bem dela, ensinando, corrigindo, advertindo, instruindo, encorajando. Este é o papel do pai, do marido. A mulher, como ajudadora, junta-se ao marido e lhe dá todo o apoio para transformar a sua casa num verdadeiro pedacinho do céu. Nós olhamos para a Bíblia e encontramos um homem chamado Jó, que tinha a prática de pastorear a sua família, de cuidar da vida espiritual da sua família. Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los. Chamar quem? Seus filhos. E fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado
e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Vejam, esse homem fazia isso o tempo todo. Um pai, um marido, o homem da casa deve abraçar essa tarefa de ser o educador religioso da sua família. Deve ser aquele que puxa a vida espiritual da família, que assume esse papel para levar a família a caminhar na presença de Deus. E a mulher o ajuda. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Alguns recebem de Deus um chamado especial para liderar um pequeno grupo ou uma célula em sua casa ou na casa de outra pessoa. Então, também essa pessoa tem um papel ali como educador religioso. Outros são chamados para pastorear uma igreja, uma pequena igreja, uma grande igreja, ou até supervisionar várias igrejas, e este também tem aí a sua responsabilidade como educador religioso. Cada um em seus limites deve cuidar da educação religiosa do povo de Deus, para que possamos conhecer plenamente a vontade de Deus e poder agradá-lo em tudo. Devemos lembrar que a intenção de Jesus não era meramente o conhecimento acadêmico, mas a obediência resultante do aprendizado. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, nós lemos: portanto, vão e façam discípulos. E ele continua: de todas as nações, batizando, etc. e tal. Versículo 20, ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E promete: vou estar com vocês. Mas vejam só, ele diz: vão e façam discípulos, ensinando eles a obedecer a tudo o que eu ordenei vocês fazerem. O alvo de Jesus era a vida de obediência e não apenas um conhecimento intelectual para a pessoa ficar boa em fazer discussões teológicas profundas. Não era este o propósito. Era preparar o crente para uma vida de obediência a Deus. A palavra de Deus é o conteúdo essencial e fundamental, além de educar para a formação e desenvolvimento espiritual, moral e eclesiástico. O ensino formal na igreja deve buscar a capacitação do crente para o serviço cristão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A Escritura é útil para preparar o homem de Deus para fazer a boa obra, a obra do ministério. Este é o propósito. Aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16, lemos: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos. E vejam que o texto está falando logo depois de dizer que depois que Jesus ressuscitou, ele deu dons aos homens. Então está falando aqui do dom de apóstolo e não apenas do título de apóstolo. Deu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Estes dons, o apóstolo, que nós entendemos ser o plantador de igrejas, o missionário, aquele que sabe desbravar, que sabe chegar onde não existe nada e edificar uma igreja ali. O profeta, aquele que chama o povo à obediência à palavra, que fala com ousadia a palavra de Deus, que não se acanha de confrontar a pessoa que está no seu erro. O
evangelista, aquele que tem a habilidade de reunir grande quantidade de pessoas e explicar o evangelho de uma maneira tão simples que multidões tomam a decisão de aceitar a Jesus? Os pastores e os mestres, ou o pastor mestre. São dons. Para quê? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Vejam que a intenção de Deus ao dar esses dons para a igreja era que esses dons fossem usados para equipar os crentes para que esses pudessem fazer a obra do ministério. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vejam no verso 16 que o corpo cresce e edifica-se a si mesmo quando? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Não dá para o pastor fazer tudo que tem que ser feito e a igreja ficar assistindo e batendo palmas ou criticando quando ele falha. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o pastor equipe a membresia e a membresia faça a obra para que o corpo cresça, edifique-se e então cada parte realiza a sua função. Um corpo não funciona se apenas um órgão dele funcionar, mas funciona quando todos os órgãos funcionam bem, quando cada membro faz a sua parte. Então você precisa fazer também a sua parte no processo da educação religiosa, da formação de discípulos para Jesus Cristo. Fazer discípulos pela formação, pela educação religiosa e fazer também pela demonstração de vida, dando o exemplo, mostrando como se vive e como se faz as coisas para Deus. Um bom sermão, uma boa aula, palavras, elas podem convencer, mas o exemplo ainda continua sendo a mais poderosa escola, a mais eficaz. Funciona da seguinte maneira: venha comigo e me veja viver e me veja trabalhar para Deus. Continue comigo e me ajude no que eu estou fazendo e observe como eu estou fazendo. Vamos um pouco mais juntos e eu vou deixar você fazer também para aprender. Depois eu vou apenas te supervisionar no seu serviço e você vai aprender a fazer, vai se tornar bom naquilo que faz para Deus e depois você deve fazer isso com outra pessoa, passando adiante o que você aprendeu de mim. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie, transfire, passe adiante. Para quem?
para homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. A ideia é, eu estou pegando isso para mim de Deus e eu estou te dando. E você está recebendo e você também vai dar para outra pessoa. E fale para aquela outra pessoa que é papel dela passar adiante. Nós não devemos receber, ser egoísta e fechar aquilo na gente e o assunto morreu ali. Mas nós devemos receber e repassar. Receber e repassar. É assim que Deus quer usar a nossa vida. Você é muito mais um tubo, um cano que conduz a água do que uma caixa d'água, do que uma represa. Deus quer que você seja um condutor das bênçãos, do ensino, da vida que Ele faz passar por meio de você, para com ela alcançar outras pessoas também, além de você ser muito abençoado por tudo isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e 11 diz: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Pedro, escrevendo aos pastores, capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 3, ele diz: Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Ser exemplo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. É o que Paulo dizia. E o que o Pedro está dizendo é a mesma coisa. Olha, seja um modelo, como um exemplo para aquele rebanho que Deus confiou a você. Neste processo de educação religiosa, nós podemos preparar a igreja para cumprir a sua missão no mundo, e não é apenas como uma escola acadêmica, mas também a escola, ela ajuda nesse processo. Porém, é necessário a participação da família, a membresia, a liderança da igreja. Toda ela deve estar comprometida em formar discípulos para Jesus Cristo. E lembrando sempre que o alvo de todo esse discipulado é ajudar a pessoa a ter um excelente relacionamento com Jesus Cristo. Isso é primordial. Cada um andando com Jesus. E como Jesus disse aos seus primeiros discípulos: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de almas. Vou ensinar vocês a fazer algo especial, atrair pessoas para andar com Deus. É o que Jesus falou. Mas para isso vocês precisam andar comigo, com Jesus. Era isso que ele estava dizendo. Então o alvo do discipulado é ajudar o meu irmão a andar bem com Jesus. Que quando ele anda com Jesus, Jesus vai andar com ele, vai poder usar a vida dele, terá liberdade na vida dele e ele então será muito frutífero para a glória de Deus. Assim ele se tornará um excelente pescador de almas. E a minha oração por você hoje é que você se torne também um excelente pescador de almas. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Você pode orar comigo assim, dizendo: Jesus, eu quero aprender a andar mais pertinho de Ti. Me ajude a crescer na minha caminhada contigo. Me ajude a ser usado pelo Senhor para fazer aquilo que eu já estou preparado por Ti para fazer. Eu quero ajudar outras pessoas a crescer na relação contigo. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Quero ser uma bênção. Usa a minha vida. Faz de mim um vaso de bênção, Senhor. É em Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa frutificar em seu coração. Que você tenha uma excelente semana. Quero desafiar você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva. Também quero desafiar você a divulgar o nosso canal e estas mensagens para outras pessoas,
Compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 dos seus amigos. Divulgue o nosso canal para os seus amigos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.